Hoje pela manhã, como igreja, nós saímos para evangelizar o nosso bairro. Entregamos cerca de 400 evangelhos aqui. E nós glorificamos a Deus por esta obra, que foi algo muito abençoador, foi muito edificante para aqueles que conseguiram participar. E se você não conseguiu participar dessa vez, com certeza teremos uma próxima, porque temos muitas casas, muitas pessoas que nós desejamos entregar o Evangelho de Cristo Jesus. E fizemos isso porque estamos aproveitando o tempo que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela é enviada por Deus em Cristo Jesus, movida pelo Espírito Santo para avançar, dar o avanço, seguir avançando no reino de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Vamos continuar observando parte deste texto. E hoje eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 5 até o versículo 12 apenas. Nós cremos, irmãos, que como igreja, quando neste tempo a palavra do Senhor ela é lida, exatamente como eu acabei de dizer, é a palavra do Senhor que é lida e a palavra do Senhor que é exposta. Então estejamos atentos quanto à reverência, sejamos atentos quanto a ruídos, sejamos atentos quanto às nossas responsabilidades para preservarmos este momento em que a igreja está atenta para ouvir a palavra do Senhor. Diz assim o versículo 5: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Meus irmãos, uma das maiores distrações que eu creio que nos impede de continuarmos avançando na direção que o Senhor deseja para nós, é a nossa preocupação demasiada com as coisas que costumam tirar a nossa paz. E aí temos um leque, não é? Quando eu falo leque para os mais antigos, não é? Um leque de possibilidades, não é? Mas quando nós nos preocupamos demasiadamente com aquilo que rouba a nossa paz, nós perdemos de vista as oportunidades que Deus está nos dando para darmos testemunho de Cristo e também de confiarmos na obra que o Senhor está realizando. Queridos, apesar de serem legítimos, muitos de nossos sofrimentos e adversidades, nós ficamos muito tempo desejando e orando pelo livramento das adversidades, para que o Senhor nos tire dessa situação difícil, e nós não nos atentamos, como eu disse, às oportunidades que nós temos recebido para continuarmos avançando enquanto nós confiamos no que Deus Ele pode fazer diante das nossas adversidades. Porque na maioria das vezes, somente o Senhor, Ele tem condições de mudar as nossas adversidades. Após uma pergunta particular dos discípulos a Jesus sobre a consumação dos séculos, diante de muitas evidências, Jesus disse aos seus discípulos: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim.
Mateus 24, 14. Queridos, a pregação do Evangelho a todos os povos e a todas as nações não é o único sinal antes da consumação dos séculos, mas é um sinal que está no ambiente que antecede a consumação dos séculos, e Jesus disse isso. E esse evangelho do reino, ele não é sobre Deus conquistando povos, conquistando nações, ou estendendo o seu governo entre os homens, mas é sobre vidas sendo transformadas pelo poder de Deus e para o louvor a Deus. Atos dos Apóstolos é uma narrativa que mostra o início e o avanço do reino de Deus, do evangelho do reino, por intermédio da igreja, na direção e no poder do Espírito Santo. E enquanto a igreja avança neste mundo, levando o evangelho, dando testemunho do evangelho, os crentes continuam experimentando muitas adversidades, muitas lutas. O que nós não podemos fazer é nos distrairmos demasiadamente com as nossas adversidades e nos esquecermos de que temos que avançar, porque Deus nos colocou neste mundo para avançarmos. Somos igreja de Cristo, estamos neste mundo para avançar, para levar o reino. O capítulo 4 e o capítulo 5 que nós estamos observando, eles estão dentro de uma série, queridos, de mensagens que mostra a igreja, a começar pelos apóstolos, a igreja como testemunha de Cristo. E até agora nós vimos algumas reflexões sobre esse testemunho de Cristo. Vimos, em primeiro lugar, que o testemunho de Cristo é reflexo do discipulado de Cristo. Vimos isso no versículo 1. O testemunho de Cristo, ele é reflexo de nossa caminhada com Jesus. Quem anda com Jesus, testemunha de Cristo. Vimos também que o testemunho de Cristo, ele é desafiador em sua essência. Vimos isso nos versículos 2 e versículo 3. Domingo passado, vimos que o testemunho de Cristo sempre vem acompanhado do seu consolo encorajador, no versículo 3. E por fim, vimos que o testemunho de Cristo, ele sempre vem acompanhado dos frutos da graça, no versículo 4. A pregação de Pedro foi interrompida, mas o propósito de Deus não. Então, muitas vezes nós acreditamos que não foi o suficiente, mas, meus irmãos, aquilo que aparentemente é pouco nas mãos do Senhor, é o suficiente para produzir muitos frutos, muitos frutos. E continuando observando o testemunho de Pedro e João, que representam não apenas os apóstolos, mas representam a igreja nesta caminhada, avançando com o evangelho do reino, nós vamos observar, olhando para o testemunho de Pedro e João, ainda neste ambiente da cura daquele coxo de nascença, que tinha mais de 40 anos, ali na porta do templo chamada Formosa, eu gostaria de destacar a primeira lição de hoje sobre o testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo, meus irmãos, não deve omitir a culpa do homem diante de Deus. O testemunho de Cristo, ele não deve omitir a culpa do homem diante de Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer de uma forma mais clara, é que o testemunho que damos de Cristo precisa deixar em evidência a responsabilidade do pecador diante da cruz de Cristo. Versículo 10 e 11, veja o que Pedro diz. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, versículo 11, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Queridos, precisamos nos situar aqui no contexto. Nós não podemos esquecer que o ponto de ignição, o motivo da inquisição do Sinédrio com Pedro e com João foi exatamente a cura, o milagre que Pedro e João eles realizaram ali à porta do templo chamada Formosa. Quando Pedro ele olha para aquele homem coxo de nascença e diz: não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda.
Esse é o motivo da Inquisição, esse é o motivo principal do Sinédrio se reunir e convocar Pedro e João, após terem prendido os dois. Versículo 8 e versículo 9, veja o que diz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel. E aí ele vai dar a resposta. Mas o motivo foi exatamente: como que vocês curaram este homem? Como que vocês curaram este homem? E de acordo com a tradição, muitos não sabem dessa informação, de acordo com a tradição, o Sinédrio, ele era formado por aproximadamente 72 autoridades religiosas de Israel. Então, temos aqui um Sinédrio formado de 72 autoridades preparadas para indagar e obter respostas de Pedro e de João. Então, queridos, vamos considerar uma verdade já conhecida, para que nós possamos observar a lição de hoje. E a verdade conhecida é que os propósitos eternos de Deus, eles são estabelecidos sem desconsiderar a responsabilidade humana. Os propósitos eternos de Deus, eles são estabelecidos sem desconsiderar a responsabilidade do homem. Na oração da igreja, nós vamos ver no decorrer da narrativa, Pedro e João, eles são soltos, eles são liberados após essa inquisição, e eles voltam, e a igreja está reunida, e eles oram ao Senhor, eles estão gratos, e eles oram ao Senhor. E veja uma parte da oração deles, ainda no capítulo 4, versículo 27 e 28. Eles dizem a Deus: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, na oração deles, eles estão dizendo assim: Senhor, se reuniram aqui em Jerusalém as autoridades de Israel, os gentios, Pôncio Pilatos, todos contra o teu ungido, para fazerem exatamente o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E é interessante porque tanto entre os sacerdotes, vejam a condução soberana do Senhor, tanto entre os sacerdotes como entre os sumos sacerdotes, havia uma escala de serviço no templo. Os sumos sacerdotes, eles serviam no templo nessa escala ano a ano. E no tempo da crucificação de Jesus Cristo, a escala estava sobre Caifás. Caifás, ele era um saduceu muito poderoso. Ele era um saduceu que, como os outros saduceus, ele era rico. E ele tinha respeito das autoridades romanas. Então, Caifás, nos tempos de Jesus, ele era o responsável, o sumo sacerdote responsável naquele ano. E por causa da sua função, Deus usou Caifás para profetizar acerca da morte de Jesus Cristo em favor do seu povo, da nação. João 11, 49 a 52, preste atenção, eu vou ler para os irmãos. Olha o que João registrou. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu os outros sacerdotes, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? E João diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Porque a doutrina da eleição, ela é uma dificuldade apenas para mentalidades gentílicas. Ela nunca foi uma dificuldade para os hebreus. E o que João está descrevendo é que Jesus Cristo, ao ser crucificado, ele morreu para reunir os seus filhos, que estão dispersos,
que ainda não haviam ou não poderiam ser convertidos. Precisavam ouvir a mensagem do Evangelho. Mas, queridos, mesmo reconhecendo a providência soberana de Deus na morte de Jesus, as testemunhas de Cristo, elas não omitiram a responsabilidade do pecador diante da crucificação de Jesus. Voltando em Atos capítulo 3, Pedro e João, eles estão dando testemunho no templo para o povo. E veja o que diz. A palavra de Pedro para o povo: vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida, de Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Isso eles falaram para o povo: vocês mataram o autor da vida. Agora, perante as autoridades de Israel, Pedro diz, versículo 10, tomem conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, a quem crucificastes, a quem vós crucificastes. Eu fico maravilhado com a ousadia ou o consolo encorajador do Espírito Santo na vida daqueles que são testemunha de Cristo Jesus. Na tarde daquele primeiro domingo da ressurreição, Jesus Cristo, ele vai até a casa em que os seus apóstolos, eles estão escondidos, a portas trancadas. E eles estavam escondidos a portas trancadas porque eles estavam com medo das autoridades de Israel. João 20:19, veja o que João registrou. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora Pedro e João, eles estão diante das autoridades e eles estão confrontando as autoridades. Com ousadia, eles estão confrontando as autoridades. E o que eles estão falando? Eles estão falando da culpa deles diante da crucificação de Jesus. Porque, queridos, não é possível estar exposto à verdade sem ser exposto pela verdade. Eu vou repetir. Não é possível estar exposto à verdade sem ser exposto pela verdade. A verdade expõe o coração do pecador. Isso é necessário. E essa verdade, ela não pode ser dita, ela não pode ser falada sem misericórdia. Sabe por quê? Porque aqueles que falam a verdade e falam e testemunham da culpa do homem diante de Deus, eles reconhecem que eles também estiveram num tempo de ignorância, que eles também estiveram num tempo de cegueira espiritual. Pedro, quando prega no capítulo 3, e confronta a ignorância, e confronta o pecado deles, Pedro diz: eu sei que vocês fizeram isso, porque vocês estavam no tempo da ignorância. Ele diz isso. Há um texto, aqueles que têm o aplicativo da Bíblia, receberam esse texto hoje, que diz assim: a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios 7:10. É inevitável ser exposto pela verdade e não experimentar a tristeza no coração ao se deparar com a própria culpa diante de Deus, porque essa tristeza, ela é abençoadora, porque é uma tristeza que conduz ao arrependimento. Não é uma tristeza segundo o mundo, que gera morte, mas é uma tristeza que produz vida, porque produz arrependimento. E muitos de nós, quando vamos testemunhar de Cristo, nós queremos evitar que a pessoa tenha, muitas vezes, um sentimento de culpa e tristeza. Quem somos nós para dizer para as pessoas: Jesus te ama? Se o próprio Cristo disse em sua palavra: aquele que me ama é aquele que guarda os mandamentos, e esse que guarda os meus mandamentos, este é amado de meu Pai. E que audácia nós temos de dizer para os homens que precisam de uma mensagem que produz vida: Jesus te ama. Não fique assim.
Jesus é o que você precisa, mas o que ela precisa na mente dela tem a ver com muitas coisas deste mundo e não a ver com Cristo. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos dessa igreja, nós já temos sido informados há um bom tempo da importância de entendermos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho que nós entregamos hoje nas casas, mais de 400 evangelhos. Nós precisamos entender o Evangelho. Em todos os aconselhamentos que eu faço, mesmo com membros da igreja, eu começo pelo Evangelho. Pastor, estamos com um problema no casamento, então vamos estudar sobre o Evangelho. Precisamos saber o que é o Evangelho. Porque, meus irmãos, a mensagem do Evangelho dá vida. O Evangelho da vida, ele não oculta a culpa do homem diante de Deus, em relação a Deus. E de uma forma muito mais prática, eu gostaria de mostrar para você o porquê essa verdade é tão importante. Primeiro, porque não há vida para aqueles que não compreendem que estão mortos. Não pode haver vida para aqueles que não compreendem que estão mortos. Não há verdade para aqueles que acreditam que estão, para aqueles que não acreditam que estão na mentira. Não há cura para aqueles que não acreditam que estão doentes. Não há visão para aqueles que não acreditam que estão cegos. Jesus disse, após curar um cego de nascença, em João capítulo 9, Jesus disse aos fariseus: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum, porque vocês seriam perdoados. Mas pelo fato de vocês dizerem, nós enxergamos, vocês estão mortos em seus pecados. O pecado subsiste sobre vocês. João 9:41. Não há reconciliação com Deus para aqueles que acreditam que não estão em inimizade contra Deus. Não há caminhada com Deus para aqueles que acreditam que não precisam renunciar. Não há perdão para aqueles que não acreditam que são culpados. Não há, meus irmãos, conversão para aqueles que acreditam que estão na direção correta. Bem-aventurados são os pobres de espírito. A primeira palavra na sua grande pregação no Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados são aqueles que reconhecem a sua miséria diante de Deus, porque deles é o reino de Deus. Hoje pela manhã, quando saímos para evangelizar, tivemos experiências muito boas, muito agradáveis. Não porque todos receberam e aceitaram com alegria, mas foi uma bênção ver a alegria, por exemplo, dos jovens, a alegria das crianças, dos irmãos, das irmãs, exatamente por saírem e entregarem a palavra do Senhor. Mas, queridos, não tenho dúvidas que as pessoas, quando elas começarem a ler os evangelhos que entregamos hoje, elas vão se deparar com a culpa delas diante de Deus. Elas vão se deparar com a culpa delas diante de Deus. Se a principal obra do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, como que as testemunhas de Cristo ocultam a culpa do pecador? O profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, disse: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a rocha? Ou seja, não é a minha palavra fogo ou um martelo que despedaça a rocha. Essa é a minha palavra. Essa é a minha palavra. Meus irmãos, a obra do convencimento da culpa é do Espírito Santo de Deus. Mas o papel das testemunhas de Cristo é o papel de não omitir a culpa que gera tristeza e produz o arrependimento. Nós fomos expostos a essa verdade pelo Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos expostos a essa verdade. Queridos, as autoridades de Israel, Pilatos, os judeus,
que gritavam: crucificam, crucificam, eles apenas representaram todos nós, todos os homens, todos os homens. O nosso pecado levou Jesus Cristo à cruz. Então, quando você creu em Cristo, você foi convencido do seu pecado, você foi convencido da sua culpa, você foi convencido da necessidade de arrependimento e fé em Cristo Jesus, senão você não estaria aqui amando ao Senhor. Todos nós que fomos salvos, nós fomos expostos pela verdade, e a nossa culpa ficou em evidência diante de Deus. Isaías 53, 6 e 7 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quem levou o Cordeiro de Deus para a cruz? Foi o nosso Deus e Pai, por amor pelos que creem. Porque Deus deu prova do seu grande amor para conosco, o texto que o irmão Diego leu. Quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, 8. Então, meus irmãos, o testemunho de Cristo não pode omitir a culpa do homem diante de Deus. Sabe por quê? Porque é essa culpa que gera tristeza, que produz arrependimento e fé em Jesus. Por outro lado, o testemunho de Cristo não pode omitir a vitória de Cristo, Jesus. O testemunho de Cristo não pode omitir a culpa do pecador diante de Deus, pela crucificação de Jesus. Mas também não pode omitir a vitória de Cristo, ou a vitória em Cristo Jesus. Versículo 10, a parte B. Após confrontá-los, Pedro diz: a quem crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um dos textos mais memorizados, pelo menos pelos batistas, é esse texto, Atos 4, 12. Queridos, olha que interessante. Perante o Sinédrio, Pedro e João, eles estão ali, dando testemunho de Cristo, mas Lucas, ele não deixou registrado que o coxo de nascença, ele foi preso, e passou a noite no cárcere com Pedro e João, mas ele está perante o Sinédrio. O coxo que foi curado, ele está ali com Pedro e com João, como testemunha. Olhe no versículo 14, o que diz: vendo com Pedro e João, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Mas há uma pergunta que o Sinédrio quer uma resposta. Eles querem uma resposta a uma única pergunta. Eles ficaram perturbados com a pregação de Pedro sobre a ressurreição dos mortos estar em Cristo. Mas o motivo da prisão é porque eles tinham uma pergunta. Eles queriam uma resposta, e a pergunta está no versículo 7, e a pergunta é: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? E eu creio que quando eles disseram, vocês fizeram isto, eles apontaram para o coxo, para o ex-coxo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Porque eles reconheceram que aquele homem era um coxo. Então, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, com esta pergunta, as autoridades reconhecem duas verdades. A primeira verdade é que a cura do homem teve a manifestação de algum poder. A segunda verdade que eles reconhecem é que Pedro e João realizaram o milagre na autoridade de alguém maior do que eles. Com que poder ou em nome de quem vocês realizaram este milagre? Veja o que é mais intrigante na cegueira espiritual.
Por isso que você precisa crer, meu irmão, que não é pelos seus argumentos. A cegueira espiritual, ela é extraordinariamente terrível. Eles não podiam negar que algo poderoso havia acontecido. Versículo 16, eles disseram: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Não podemos negar. Então primeiro Pedro responde a pergunta deles no versículo 10. A pergunta de vocês é em nome de quem nós fizemos isso? Ou com que autoridade nós fizemos isso? Então eu vou responder. E no versículo 10 ele responde: saibam todos que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este homem está curado perante vós. Agora olha que interessante, as autoridades, meus irmãos, querem saber qual é a fonte do poder dos apóstolos para realizar um milagre como este, ou o nome da pessoa que os investiu de tal autoridade. E com toda ousadia Pedro declara: esse homem, eu vou dizer perante todos vocês e perante todo Israel, esse homem que está aqui, e talvez Pedro tenha empurrado o homem para frente, eu não sei, Pedro sendo Pedro, esse homem foi curado em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram. E mais, esse homem a quem vocês crucificaram, ele é o único que tem o poder para salvar todo pecador que se arrepender. Então, não apenas este homem, ele é a autoridade, na autoridade deste homem ou deste nome, nós realizamos o milagre. Mas este homem é o único que tem autoridade para salvar o pecador, porque em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei se você está percebendo, uma das maravilhas das narrativas, entendendo que a Bíblia ela é um livro literário, e quando nós observamos as narrativas, nós deveríamos entrar nas narrativas. Eu não sei se você está conseguindo enxergar o semblante de frustração das autoridades de Israel. Eles estão frustrados. Quando eu leio o texto, eu não sei você, quando eu leio o texto, eu estou lá. Eu estou lá no Sinédrio. E quando Pedro fala isso, dá para imaginar a frustração deles. Por quê? Por que eles estão frustrados? Porque eles tentaram livrar-se desse Jesus Cristo Nazareno, crucificando. E agora estes homens, eles realizam um milagre notório, e eles estão falando que é em nome de Jesus Cristo o Nazareno, que eles crucificaram. Então, novamente, voltou o problema, o grande problema. Pensávamos que havíamos abafado este homem chamado Jesus Cristo, o Nazareno, mas não. Então, meus irmãos, com apenas uma resposta, Pedro declara, olha a declaração de Pedro: eu vou dizer o nome, que revela o poder e a autoridade que curou o homem, mas que também salva o pecador. A autoridade superior, o nome superior, é a única autoridade que pode salvar o pecador e fazer qualquer tipo de milagre, e o seu nome é Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos dar uma pausa aqui e vamos observar a nossa leitura sobre o nome de Jesus. Nós conhecemos um texto nas Escrituras que, ao mencionar sobre a exaltação do nome de Cristo, nós o usamos e nós cantamos sobre esse texto, que é esse que você pensou, talvez, Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. Eu vou ler para você. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
A questão é que quando nós lemos esse texto, nós acreditamos que o nome de Jesus foi exaltado após a sua ressurreição e glorificação, e não é verdade. José e Maria, eles já sabiam que este Jesus era alguém maior e superior a tudo aquilo ou todos aqueles que eles já haviam conhecido. O anjo Gabriel, ele disse a José: ela, Maria, dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Jesus morreu pelo seu povo. Jesus não morreu por todos os homens. Jesus morreu por todo aquele que crê, de todas as nações, todas as épocas. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em sua oração sacerdotal, Jesus disse ao Pai, João 17:12, durante o meu tempo com eles, Pai, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. João 17:12. Meus irmãos, como nós já vimos no passado, o nome de Jesus, na época de Jesus, era um nome muito comum, muito comum. Outros nomes comuns eram Josué e Oséias. E a raiz do nome Josué e Oséias é a mesma raiz do nome Jesus. Então o nome Jesus era comum nos tempos de Jesus. O que torna o nome deste Jesus superior a todos os outros nomes é que este Jesus que pregamos é o Cristo de Deus. Ele é o único capaz de ser Mashiach ou Messias, ou em grego Christos, Cristo, ou ungido para salvar. E por ser ele o Messias, o Cristo, o ungido para salvar, o nome dele é superior a todo nome, porque nenhum outro nome foi ungido para salvar. Então o que torna o nome de Cristo superior a tudo e a todos é a obra de Cristo, é a obra. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, nós não estamos falando de algo místico, nós estamos falando que nós estamos dentro desta obra que nos alcançou. Ungido de Deus para a salvação. Então, para fazer a distinção, os irmãos agora podem ler de uma outra forma. Para fazer distinção, essa distinção, o apóstolo Paulo, em seus escritos, ele começa dizendo Cristo Jesus. Ele não diz Jesus Cristo. Ele sempre diz Cristo Jesus, porque a ênfase está no Cristo. É o Cristo que torna esse Jesus quem ele é. Agora entenda. Se primeiro Pedro respondeu a pergunta deles, em segundo lugar, Pedro descreve a vitória de Jesus Cristo, que o torna o Salvador de todo aquele que crê. E o que torna Jesus Cristo o Salvador de todo aquele que crê, não foi apenas a sua morte na cruz, que somente ele poderia morrer. Não diga, eu deveria estar lá, porque você não poderia estar lá. Somente ele poderia estar lá. Mas não foi apenas a sua crucificação, não foi apenas o fato dele ser o único de poder levar sobre si a ira de Deus, é que ele foi ressuscitado dentre os mortos. E é isso que Pedro diz perante todas as autoridades. Vocês mataram, vocês crucificaram ele, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Com essa declaração, meus irmãos, Pedro está dizendo, ele é alguém que trouxe a vitória sobre a morte. Ele é aquele que trouxe a vitória sobre aquilo que os homens mais temem, a morte, a evidência da condenação de todos os homens. Como um presságio, eu já disse isso para os irmãos, do poder que ressuscita o pecador, e que é fruto da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro foi ressuscitado.
Mas Lázaro morreu depois. E Lázaro continua na sepultura. Foi apenas um presságio do poder de Cristo sobre a morte. Quando Cristo estava naquela cruz, houve trevas. Houve um terremoto quando Cristo entregou o seu espírito. O véu do templo rasgou de cima a embaixo. E muitos mortos, daqueles que morreram na fé, crendo, foram vistos, porque eles ressuscitaram. E estes que ressuscitaram e foram vistos, eles morreram de novo e estão ainda na sepultura. Foi apenas um presságio daquilo que acontece com todo aquele que crê. Ele será ressuscitado no último dia. E não foi essa a pregação de Pedro e João que perturbou os fariseus no versículo 2? Os sacerdotes? Pregando que em Cristo há ressurreição dentre os mortos. Mas se em Cristo há vitória sobre a morte, em Cristo há vitória sobre aquilo que causa a morte, o pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado. Pedro dá testemunho da culpa deles, mas Pedro dá testemunho da vitória em Cristo Jesus. Vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado que gera morte. E Paulo escreveu, após ensinar sobre a ressurreição, não são coisas dispersas, não são ensinos dispersos. Paulo ele disse, após ensinar a igreja de Corinto sobre a ressurreição, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, porém, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Cristo não pode omitir a culpa do homem diante de Deus, mas também o testemunho de Cristo não pode omitir a vitória de Cristo. Não pode. Meus irmãos, que testemunho poderoso. Esse é o Evangelho. Agora fiquem atentos nas oportunidades que Deus te deu de pregar o Evangelho. O que você disse? O que nós estamos dizendo para as pessoas? O que as igrejas evangélicas estão falando e contando para os homens que precisam de vida, e precisam de vida eterna? Caminhando para o fim, meus irmãos, testemunhar de Cristo é testemunhar da obra de Cristo sobre as nossas vidas. Não necessariamente testemunhar de nossas experiências. As nossas experiências, elas podem ser um gatilho, apenas como foi a cura do coxo de nascença. Mas a mensagem não repousa sobre a experiência da cura. A mensagem repousa sobre a exposição da culpa do pecador diante da morte de Cristo Jesus. E também a realidade da vitória em Cristo Jesus. E após isso, um convite ao arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, entendam isso. As nossas experiências podem ser um atrativo apenas. Um atrativo. Um ponto de partida. Mas foi o que experimentamos da obra de Cristo em nossa salvação que devemos testemunhar. E eu vou resumir aquilo que nós devemos testemunhar. Nós devemos dizer para as pessoas que o pecado gerou morte. E eu não estou falando de morte física. Eu estou falando da morte eterna. O pecado gerou morte. O pecado gerou afastamento da presença de Deus. O pecado gerou a necessidade do juízo justo de Deus. O pecado gerou morte eterna. O pecado gerou culpa na consciência do homem que é exposto ao Evangelho. Porque, meus irmãos, se os homens eles não são expostos ao Evangelho, eles nunca vão acreditar que são culpados. Esse Evangelho do Jesus te ama não é o Evangelho. Esse é o Evangelho do sair e apenas dizer algumas palavrinhas, não é o Evangelho.
Quando Deus quer salvar uma pessoa, uma caneta com a inscrição Jesus te ama, pode ser um atrativo, mas aquilo não é o Evangelho. O Evangelho expõe a culpa. O Evangelho expõe a realidade do homem. O pecado gerou cegueira espiritual, mas as boas novas do Evangelho, as boas novas de Deus, as boas novas, é que em seu amor, Deus enviou o único capaz de salvar, não por nossas obras, mas por sua graça. Mas por sua graça. Graça essa que gera vida. Graça que gera aproximação de Deus. Graça que gera filiação. Graça que gera perdão. Graça que gera esperança eterna. Graça que gera paz com Deus. Graça que gera discernimento espiritual para que o homem ande com Deus. É sobre essa culpa, meus irmãos. É sobre essa vitória que temos que testemunhar para os nossos filhos. Para os nossos filhos. É sobre essa culpa e sobre esta vitória que nós devemos testemunhar para os nossos familiares. É sobre essa culpa e sobre essa vitória que nós temos que compartilhar para os companheiros de trabalho. Ou para todos aqueles que o Senhor nos dê a oportunidade no nosso dia a dia. Ah, pastor, o que falta para nós? Eu vou contar para vocês uma experiência. E essa experiência foi minha. Hoje pela manhã, quando nós estávamos lá em casa, nos preparando para vir para o momento de evangelismo, o meu coração estava transbordante de alegria. E eu falei, Senhor, que privilégio receber do Senhor o seu Espírito, que me dá ousadia para falar, para testemunhar. E se alguém cai possesso diante de mim, eu estou debaixo da mesma autoridade de Cristo, que Cristo confiou à sua igreja. Então não há o que temer, não há o que temer de homens, não há por que temer respostas duras, não há por que temer apedrejamentos, não há por que temer prisões, não há por que temer demônios, possessões, não há por que temer, porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos dá ousadia para testemunharmos daquele que tem todo o poder, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora, nós precisamos ousadia que Ele já nos concedeu. Então nós não precisamos, queridos, apenas de ousadia, nós precisamos de fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos confiar que se nós já estamos dando testemunho da verdade de Deus, você precisa confiar naquele que é o único que pode transformar o coração do pecador. Não é você que vai mudar o coração. Não é você quem vai convencer a pessoa. Não sou eu quem vai convencer o meu familiar. Não sou eu quem vai convencer o vizinho. Não somos nós quem convencemos. Então nós não precisamos apenas ter ousadia. Nós precisamos confiar na obra que o Espírito Santo faz. Testemunhe e confie. Pregue e confie em Deus. Deseje a resposta positiva, mas confie a resposta dos homens àquele que tem poder para salvar. Sabe por quê? Porque no tempo certo, os frutos, eles virão sobre aqueles que devem ouvir. Eu passei hoje com um carro, após os irmãos fazerem os evangelismos, estamos caminhando para o fim, e eu fiquei muito feliz por passar na entrada do supermercado e encontrar pessoas entrando no supermercado com o evangelho na mão. Eu já pensei, algum jovem já passou por aqui, né? Porque os jovens eles ultrapassaram a fronteira que nós estabelecemos, né? E eu incentivo, vá até o Japão, eu vou atrás para saber se está tudo bem, mas vá.
E um conselho da próxima vez, jovens, leve o celular, tá bom? Liguei para alguns hoje, preocupado com eles, deixei lá na igreja. Mas qual foi a minha alegria? A alegria foi de passar em muitas casas e encontrar evangelhos ali na caixa de correio, e saber que muitas pessoas vão pegar aqueles evangelhos, elas não vão ler, elas vão deixar lá, vai ficar empoeirado, mas no momento certo, ela vai encontrar aquele evangelho empoeirado. Alguém que não é ela que pegou, vai ver aquele evangelho e vai ler. Eu sou filho de uma evangelista. E uma das experiências que a minha mãe teve foi visualizar uma pessoa amassando o evangelho que ela entregou e jogando no chão. E ela foi observando. Um outro que veio atrás abaixou, pegou, desamassou, leu, e no domingo à noite estava no culto, e até hoje está servindo ao Senhor. A questão é, nós estamos crendo em quem? Igreja, se alegre. 400 evangelhos foram colocados em casas. Se uma pessoa ler e for convertida, nós devemos nos alegrar. Mas o que eu quero reforçar é: confie no tempo da graça. O tempo da graça não é o nosso tempo. No tempo exato, a graça se revelará como graça ao pecador. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que Deus abençoe a sua palavra, e que esta noite seja a noite de salvação, talvez a sua salvação, talvez a sua salvação. Eu convido a igreja a orar comigo, em nome de Jesus, que é acima de todo o nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor nos concedeu a graça de conhecermos a Jesus Cristo. E quando o Senhor revelou Cristo a nós, e nos concedeu fé para crermos, ó Deus, o Senhor produziu em nós arrependimento, reconhecimento da culpa, e o desejo, Senhor Deus, de arrependimento e confissão em fé, no nome de Jesus. E glorificamos o Teu nome, porque esta mensagem que nos alcançou é a mesma mensagem poderosa que continua encontrando pecadores, revelando a eles a necessidade de arrependimento e fé, e revelando o amor do Senhor, a vitória em Cristo Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela obra que hoje pela manhã o Senhor nos concedeu, como privilégio para realizarmos. Ó Deus, que frutos, ó Deus, deste trabalho, venham, não necessariamente para a nossa comunidade, mas que sejam arrolados à igreja do Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, nesta noite, se há alguém aqui, que ainda não reconheceu que é pecador, que está longe do Senhor, que é culpado diante do Senhor e que necessita do Teu perdão, que nessa noite, Senhor Deus, o Senhor conceda a essa pessoa arrependimento de seus pecados, e que essa pessoa possa depositar sua fé em Jesus Cristo e ser salva, para a alegria do Senhor e para a nossa alegria. Ó Deus, e obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado como igreja o privilégio de testemunharmos de Cristo em todos os lugares, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, colegas de trabalho, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Senhor, o que eu peço é que o Senhor produza em cada coração o descanso daqueles que reconhecem
e confiam, ó Deus, que é o Senhor quem faz produzir frutos. A semente, ela foi lançada nesta manhã, mas a semente tem sido lançada em muitos lares pelos testemunhos dos meus irmãos. Tem sido lançada, Senhor Deus, nos corações de pais, de avós, de filhos, de cônjuges, de amigos no trabalho. Senhor Deus, e que seja o Senhor a fazer produzir frutos no tempo da graça do Senhor. Ó Deus, e agora que vamos terminar este culto ao Senhor, cantando ao Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor renove as nossas forças e nos dê bom ânimo, para continuarmos testemunhando de Cristo, onde o Senhor nos colocar. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor.